Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um exercício para fixar a estrutura sequencial, o fluxo sequencial de execução, no qual, em linhas gerais, nós temos aí alguns dados de entrada, em algumas das variáveis que são solicitadas do usuário, temos um processamento e depois dessas informações calculadas, com o apoio da memória, basicamente um conjunto de operações lógicas e matemáticas que vão se seguir dentro de um fluxo sequencial, que é o que estamos vendo nesses exercícios mais simples, ou com decisão, com uma seleção, ou com uma repetição, e depois ampliando a sofisticação, a complexidade das estruturas de dados, até termos algum tipo de saída. Obviamente a entrada pode ser ler do teclado e a saída exibir na tela, mas pode muito bem ser a entrada, um arquivo, um dispositivo touch, um mouse, ler da internet, a saída também pode ser em disco, a saída pode ser um servidor, uma resposta a uma API, a uma requisição HTTP. Aqui, começando a aprender a programar, a gente começa no básico, entendendo primeiro a construção dessas linhas sequenciais. Esse é um bom exercício, porque aqui, conforme mostra o vídeo da discussão do enunciado ali no comentário, a gente quer separar um número que a gente chamou lá na discussão de n, é um número inteiro que o usuário fornece, qual o seu número, e a gente pede que esse número seja um número com 3 casas decimais. Ele vai funcionar para outras casas também, mas aqui se pede um número aqui, eu vou colocar entre colchetes, né, de 1 até 999, porque aqui o exercício vai funcionar, foi preparado para funcionar melhor nesses pedaços. Ó, essa é a mensagem, portanto essa é a mensagem do input, né? O input é o comando que faz a leitura dos dados do teclado, e a gente, depois que recebe do input um valor str, nós mandamos converter esse valor, uma coerção, para o tipo inteiro. Lembrando que o Python é uma linguagem de tipagem dinâmica, que vai adaptando a tipagem conforme a necessidade durante o processamento, né? Então, relembrando aqui os operadores de divisão inteira que nós temos, o div, né, ele vai pegar o que? O quociente da divisão inteira, e o mod vai pegar o resto da divisão inteira. Esses operadores de divisão são muito importantes porque eles permitem com que a gente tenha valores específicos para uma série de operações envolvidas na computação, desde ver número par ou ímpar, desde ver se o número é divisível por um determinado valor, calcular uma tabela no HTML, no JavaScript, fazer uma tabela zebrada. Então tem várias funções. Só para a gente relembrar, eu vou rodar esse códigozinho aqui, ó, onde a gente está mostrando o resultado da divisão. Esse é um dos primeiros exercícios que estamos fazendo. Aqui não importa o valor do número que eu digitar, eu queria mostrar esse resultado aqui, né? Então 7 dividido por 2, a divisão real com a barra, a gente tem o que? A divisão real, 3,5. Se a gente pegar o 7 dividido por 2, pegar o div, que é o resultado de 2 barras, a gente vai ter apenas o quociente inteiro, ou seja, 7 dividido por 2 dá 3. 2 vezes 3, 6, para 7 sobra 1, que é o resultado do mod, né? E aqui, por exemplo, a gente tem uma divisão que vai formar uma dízima. Aí nós vamos ter aqui todos os números disponíveis, e depois você pode modificar isso usando, por exemplo, a função round. Se a gente colocar o round dessa divisão aqui com, por exemplo, 2 casas, a gente vai ter aqui um arredondamento para 2 casas. Vamos ver aqui o arredondamento. Então está aqui, 0,33, tá certo? E nós temos também a função mathseal, que a gente vai utilizar no exercício das latas de tinta. Eu vou deixar indicado ali no comentário, que vai arredondar para o próximo número superior e inteiro a esse. Então, ok, vimos as divisões, vamos trabalhar com elas. O objetivo é mostrar qual é o valor da unidade, da dezena e da centena desse número digitado pelo usuário. E a continha nós já discutimos, é C igual a N div 100. Isso vai pegar o valor da centena. Depois, o div, vamos colocar, né? A gente acabou de mostrar o div. Depois a gente tem o resultado da dezena. São necessárias 2 contas. Primeiro o n div 10, para pegar a dezena do meio. E aqui a gente pega qual é o valor dela, sem o valor da unidade, fazendo um mod 10. Então aqui na primeira,
Por exemplo, se for 123, o resultado deste div aqui por 10 vai ser 23 e o resultado desse mod por 10 aqui vai ser o 2. Né? Então a gente separa aqui a dezena com a unidade e depois a gente separa com esse mod apenas o valor da dezena. Então lembrando que o mod é um sinal de porcentagem. Né? Eu vou colocar aqui em cima para a gente lembrar, o barra barra é o div e a porcentagem é o mod. Bom, dito isso, a gente vai calcular agora a última variável, que é a unidade, que vai ser justamente o número direto, o mod por 10. Então era isso, basta agora a gente exibir o resultado dessas operações. Então, começando pela centena, qual é o valor impresso? Variável C. Pelo valor da nossa dezena, então, o valor da dezena, que é a nossa variável D. Depois, por último, o print da nossa unidade, que é a variável U. O exercício era bem simples, o objetivo aqui era justamente verificarmos o funcionamento do mod e do div numa situação real. Vamos executar esse código e vamos pegar lá 123, por exemplo, fica fácil da gente checar. Então, dezena, centena e unidade, 1, 2, 3. Ora, o que acontece aqui? A gente tem um exercício no qual separamos o número em 3 partes e você me diria, mas para que serve isso aqui no mundo real? O que acontece é que nós vamos ter um exercício daqui a um tempinho para sedimentar a seleção encadeada e mais para frente, novamente, mais complexo, com números maiores usando listas para transformar um número por extenso. E como eu sei que este número 874 escreve 874, porque eu consigo separar o valor, o algarismo da centena e consultando numa lista ou fazendo uma seleção, no lugar de 8 a gente vai escrever 800, no lugar do 7, sabendo que 7 é o algarismo da dezena, 70, e através do 4, e aí vai ter 874. Então esse é um exercício que faremos no futuro em dois momentos, apenas com a seleção com um número menor e depois em variáveis simples e depois usando uma lista e usando o valor do algarismo naquela posição para acessar como índice de uma lista. Então é isso, gente. Depois vejam aí o outro exercício que trabalha com mod div, que é o separador de cédulas de dinheiro de um caixa automático, onde o conjunto de operações é um pouco maior. Era isso. Valeu!